E se eu te falar que o Jack de Beyblade Metal Masters, ele poderia ter sido um Blader muito mais forte do que ele foi. E não pelo fato que eu acredito, mas um fato que foi mostrado no anime e poucas pessoas entenderam. Você acreditaria? Pois bem, senhores, meu nome é André, você é meu convidado para ficar até o final do vídeo porque é sobre isso hoje que a gente vai falar. E quando a gente fala sobre o Jack, senhores, a gente não pode levar ele como um personagem muito fraco, ou por exemplo, o Jack da fase de Metal Fury. A gente tem que levar o Jack como um personagem muito imponente, um personagem relativamente estratégico e um personagem muito perigoso. Mas por que tão perigoso assim? Simplesmente pelo fato dele ter conseguido derrotar o Klaus, que derrotou o Masamune. A questão, senhores, é que o Jack, ele sempre foi um Blader muito excêntrico, só que ele não foi construído para ser um Blader, ele foi colocado como Blader, mas você via ali que, bem, ele não queria ser. A todo quanto é custo ele queria ser mais um artista do que um Blader, e isso é demonstrado logo nas suas primeiras aparições. O próprio Jack, ele fala que ele queria pintar telas no estádio junto com o Evil Befall, e por isso você vê que ele utilizava o Beyblade mais como uma forma de arte. Mas se a gente colocasse numa situação hipotética, que o Jack ele quisesse ser um Blader, ele quisesse elevar o seu poder ao limite, aí sim a gente teria um enorme problema nas mãos. Se nós levarmos em consideração que a adaptação ela tirava os limitadores e colocava todo o poder que o Blader poderia ter, simplesmente fazendo isso daqui, a gente sabe que o Jack ele seria um Blader extremamente perigoso. O fato do Jack ele ser um Blader extremamente inteligente e um Blader extremamente forte já coloca uma flag enorme que esse cara ele seria um perigo, porque o Evil Befall ele foi o primeiro Beyblade que a gente viu com a ponta de defesa eterna, ou seja, se o Jack ele quisesse transformar o Evil Befall num Beyblade 100% defensivo, era só ele tirar o eixo de rotação Upper Ring de 145 e colocar um eixo de rotação de defesa eterna. E aí, senhores, a gente tá falando de um Beyblade que seria animalesco de potente. Mas como a gente sabe, o Evil Befall ele foi construído para ser um Beyblade mais no quesito de, bom, equilíbrio. O nível de ataque, o nível de defesa e o nível de resistência foram níveis ali que, bem, foram ideais pro Evil Befall. Porém, eu considero que não. O fato do Jack ter conseguido derrotar o Klaus, que derrotou o Masamune, já deixa muito claro que, por mais que naquele momento ele não tava com uma adaptação muito potente, ele não tava com a mesma adaptação da luta do Hyuga, coloca o Jack numa posição de, esse cara consegue ser mais forte que vários titulares ali de várias equipes. Então se a gente colocasse assim, tirando só os capitães, o Jack ele seria talvez um dos Bladers mais fortes. Se a gente assumir o fato que ele derrotou o Klaus conseguiria derrotar o Eos, a Sophie, o Klaus conseguiria derrotar tirando o Dashan, toda a Wang Jong, conseguiria derrotar várias e várias equipes. Então o Jack ele fica no nível acima. O quesito de permanência do Evil Befall coloca ele numa posição que não tem como você encontrar um Beyblade do mesmo nível. Mas tem tal Blader que ele derrotaria. Mas tem... Esquece. O Jack tá em outro patamar. E é exatamente essa questão que a gente não viu o desenvolvimento dele. Na verdade, ele teve uma hiper regressão lá na fase de Metal Fury. André, mas do que você tá falando? Na batalha do Destroyer Dome, a gente vê que o Jack, ele abandonou aquela personalidade de mascarado. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa que representa que ele superou aquela fase dele. Só que ao invés do Jack ele ter tido, por exemplo, uma questão de melhoria que nem o Tsubasa teve, que nem o próprio falar do Zeo é foda, né? Mas, enfim, de outros Bladers que tiveram essa ascensão, é um pouco complicado, porque ao invés dele crescer o poder, dele basicamente ali se desenvolver como Blader, parece que ele ficou mais fraco do que o Kenta durante toda a temporada de Metal Fusion e Metal Masters. A impressão que dá é que o Jack ele abandonou o Beyblade e só apareceu ali pra fazer uma ceninha, pra falar, olha, eu tô aqui, como é nos Estados Unidos, eu sou um Blader que já fui muito bom, emblemático, eu tô aqui e tá tudo bem. E essa parte do Jack melhorar como Blader, não somente na questão do poder, mas na questão também de consciência. Ele seria um Blader de extrema ajuda lá na luta contra o Nemesis, principalmente ele contra o Johannes e vários outros desses Bladers. Um pouco semelhante ao que o Hyuga ele foi lá em Metal Masters. O Jack ele poderia ter feito essa mesma forma, mas a história para ser adaptada nisso daí seria um pouco mais complexa. Uma forma muito simples era só falar, o Jack ele decidiu ir pronto, né? Mas a gente sabe que, bem, a Santíssima Tríade que eu sempre falo aqui no canal, não aprovaria uma história dessa. A questão é, senhores, que se o Destroyer Dome não tivesse acontecido nos Estados Unidos, a gente não teria visto o Jack, a gente também não teria visto o Toby, o Zil, e digamos que a parte original da equipe HD. A gente pode se dizer que o único Blader que não apareceu na fase de Metal Fury foi o próprio Damien. Por qual razão? A gente não sabe. Porque o Damien, ele seguiu o mesmo passo que o Hyuga seguiu lá do final da parte de Metal Fusion.
porém ele não foi nem mencionado na temporada de Metal Fury. E também falando do Damian, senhores, a gente falou aqui que ele poderia ter desenvolvido uma jogada sombria. Mas vocês vão deixar aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo aqui no canal. Senhores, eu quero pedir encarecidamente para você poder apoiar o canal com like, e se você não é inscrito, com uma inscrição. E se você tá pelo celular, campeão, dá uma arrastadinha ali pro lado no campo dos comentários e vê se você pode hypar o vídeo. Rapaziada, pode não parecer, mas os hypes aqui no canal vai ajudar o canal a voltar ativa. A gente passou uma fase meio nebulosa esses últimos tempos e eu preciso da sua ajuda aqui no canal. Meu nome é André, senhores, muito obrigado por terem ficado até o final. Fiquem bem e fui!